Sempre quando existem histórias parecidas ou até mesmo inspiradas em filmes, se torna um assunto muito interessante para o debate nesse canal. E hoje eu estarei conversando com vocês a respeito de um caso muito peculiar que começou a se estender lá nos Estados Unidos, cujo o desfecho final acabou ocorrendo no ano passado, ou seja, 2020, e se assemelha muito, mas muito mesmo, com um filme que inclusive muita gente eu sei que curte aqui no canal, ou seja, A Órfã. Bem, meus amigos, eu sou Luiz Felício e esse bate-papo está apenas começando aqui no canal Telamix. Mas antes de nós entrarmos no assunto principal, eu vou deixando aquele velho convite para que, além de você se inscrever aqui no canal Telamix, você também possa me seguir lá no Instagram através do @telamixfilmes. Está facinho aparecendo aqui, inclusive. Porém, sem mais, nós temos que nos recordar que, no ano de 2009, o filme A Órfã foi lançado trazendo a aterrorizante história de uma mulher de 33 anos que se chamava Esther. E ela usava a sua condição especial, ou seja, por sofrer de nanismo e se assemelhar a uma criança, para se passar ali por uma jovem de 9 anos e ser adotada então por um casal que a princípio se encantava com a jovenzinha. Acontece, meus amigos, que várias coisas estranhas começaram a acontecer com essa mesma família, até que eles descobrem a verdade por detrás da filha adotiva. E você pensa que essa história aconteceu só nas telas? Ah, meus amigos, vocês estão redondamente enganados e se preparem para ficarem de queixos caídos a partir de agora. Afinal de contas, no ano de 2010, os americanos Christine e Michael Burnett adotaram também uma garotinha, só que de origem ucraniana, chamada Natalia Grace, que havia sido abandonada pelos seus pais biológicos e também pelos seus primeiros pais adotivos. Por que será, não é mesmo? Vocês vão ver a seguir. Mas tudo indicava que a criança tinha também 9 anos, a exemplo até mesmo lá da garotinha do filme A Órfã, e assim eles a levaram para morar junto com eles em Indiana, lá nos Estados Unidos. Segundo alguns laudos médicos posteriores, foi alegado que Natália sofria de nanismo. No início, tudo era perfeito. O relacionamento de Natália com os irmãos e até mesmo com o casal era algo também como de um filme. Mas, conforme a convivência foi aumentando, a mãe adotiva, ou seja, Christine, começou a reparar que a menina tinha um jeito de falar com modos muito adultos, fazendo até mesmo expressões e colocações que não estavam de acordo com a sua idade. E algumas vezes eram seguidos, inclusive, de palavrões. Apesar de ficarem intrigados, o casal preferiu aceitar que Natália era apenas inteligente demais. Porém, um problema maior veio quando a ucraniana passou a ter outros comportamentos suspeitos, dignos do próprio filme da órfã. Natália, certo dia, ameaçou esfaquear o pai adotivo enquanto ele dormia e foi pega em flagrante pela sua mãe. Após a repreensão, ela jogou a mãe contra uma cerca elétrica. Nada aconteceu, Christine não se feriu, mas tudo isso teria ocorrido porque o pai também tinha dado uma bronca anterior, pois pegou a garota colocando
alvejante, ou como nós chamamos aqui no Brasil, água sanitária, em alguns cafés que a família beberia depois. Depois de outros ocorridos também bem sinistros e extremamente agressivos de Natália, o casal, já convencido de que a menina não devia ter a idade que dizia ter, arrumaram um apartamento em Ontário, no Canadá, e a deixaram por lá, na melhor tentativa de se livrar dela de uma vez por todas. Acontece que acabou gerando algumas denúncias de vizinhos, e o caso tomou as páginas de jornais, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, gerando uma acusação de abandono para o casal. Durante o processo, os Bartlett recorreram à Corte Suprema do Condado de Marion para alterar a certidão de nascimento da menina. Segundo Christine Michael, Natalia Grace teria nascido em 1989, tendo então 22 anos nessa época e não 9, como alegavam os papéis do orfanato aos quais ela foi adotada. Então, o casal de americanos, meus amigos, disse no processo que tinham provas de que tudo não se passava de uma farsa e conseguiram levantar em pouco tempo uma certidão de nascimento ucraniana que dizia que Natália realmente havia nascido no final dos anos 80. Só que, em contrapartida, um tal de Dr. Riggs, do Hospital Infantil Peyton Manning, localizado em Indiana, exatamente onde o casal morava, resolveu se meter na história, garantindo que havia realizado alguns exames na garota e que ela tinha a idade óssea exatamente a qual alegava, ou seja, 9 anos. Até mesmo a polícia estava muito confusa, afinal de contas, os documentos vindos da Ucrânia não eram exatamente oficiais e a lei americana tinha certa dificuldade em examiná-los, uma vez que não tinham respostas concretas do juizado, ou seja, das leis ucranianas para comprovar o fato. O casal Burnett foi inocentado das acusações de que teriam abandonado a criança. No entanto, nessa época, Natália foi reconduzida ao seu país de origem, ou seja, a Ucrânia. E, desde então, não temos mais notícias do seu paradeiro. Assim como no próprio filme da órfã, isso se torna um grande perigo. Afinal de contas, a gente não sabe, né? De repente ela está lá na Ucrânia ou em algum outro país se passando, mais uma vez, por uma criança para aprontar das suas, assim como ela fez nos Estados Unidos. E o próprio desaparecimento da garota agora, depois que ela foi reconduzida à Ucrânia, deixa esse fato ainda mais intrigante. Meus amigos, antes de encerrar, eu gostaria de dizer que eu tenho um vídeo aqui também falando a respeito do paradeiro, só que da atriz que fez o filme A Órfã. Estou disponibilizando logo no final desse vídeo, vai aparecer logo aqui no cantinho da tela, tudo bem? Para vocês continuarem ligados aqui no canal. E lembrando que nós teremos em breve o lançamento do segundo filme da Órfã. Conforme eu for tendo mais informações, também irei trazer por aqui. É isso então, pessoal. Não se esqueçam daquela diquinha de me seguir também lá no Instagram. E eu só tenho a dizer que, por hora, foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.